Oi. Então, tinha uma menina de mais ou menos 16 anos em casa e a mãe dela falou assim: filha, então, eu vou sair e se alguém bater na porta você não abre de jeito nenhum. E ela falou: tá. Quando começou a escurecer, o telefone dela tocou e era de um número bloqueado, mas ela atendeu. E era uma voz muito esquisita, tipo, toda blá, falando que tava com uma faca do outro lado da rua dela. E ela ficou, tipo, assustada, mas achou que alguém tava, tipo, pregando uma peça nela. Algum tempo se passou e ela recebeu a mesma ligação, a mesma pessoa falando a mesma coisa. Só que dessa vez falando que tava mais perto da casa dela. Nessa, ela ficou assustada e subiu correndo pro quarto dela. Quando ela chegou no quarto dela, ela recebeu outra ligação, a mesma voz, falando que tava com uma faca, só que dessa vez estava na porta da casa dela. Nem um minuto se passou, ela começou a ouvir, tipo, muitas batidas na porta dela. Só que ela desceu correndo pra ver quem era. Quando ela chegou lá, não tinha ninguém na porta, então ela abriu e viu que não tinha ninguém. Mais tarde, quando a mãe dela chegou, ela encontrou a menina na porta de casa e ela tava completamente esfaqueada. Oi! Tinha uma menina que ela adorava tirar foto. E ela sempre ia pra um parque tirar foto de pessoas e de coisas. Uma vez ela tava tirando foto e um cara passou e falou: não tira foto de mim. E ela falou: eu não tô tirando foto sua. Mas ela ficou meio assustada porque o cara era meio estranho e saiu. Ela voltou pra casa de noite e ela tava tomando um banho. Quando ela saiu do banho, ela ficou chocada. Quando ela olhou pro espelho, tinha uma foto dela tomando banho e escrito embaixo: não tira foto de mim. Quando ela tava saindo do banheiro, tinha outra foto dela. Quando ela tava saindo do carro, escrito: não tira foto de mim. Então ela foi correndo pro quarto dela, pegar as roupas dela e, tipo, sair da casa. Mas quando ela abriu a porta, o cara tava sentado na cama dela, já. E ela começou a entrar em pânico, óbvio, que o cara tava com uma faca na mão. E ele chegou, furou os 2 olhos dela e falou: você nunca mais vai tirar foto. Oi. Então, tinha uma menina que queria muito que as amigas dela dormissem na casa dela. E ela implorou pros pais, mas os pais não queriam. Ela chorou, gritou e os pais falaram: não. E aí, num momento assim de muita raiva, ela falou: queria que vocês estivessem mortos. E foi dormir. No meio da noite, ela acordou, porque ela teve um pesadelo que os pais dela tinham sofrido um acidente de carro e morrido de fato. Ela começou a chorar, suou frio e foi no quarto dos pais pedir desculpa. Quando ela chegou lá, os pais não estavam no quarto. E ela ouviu um barulho na escada. Quando ela desceu, ela viu um cara segurando uma faca cheia de sangue e os pais dela atrás. E ela começou a chorar e correr. E o cara parou ela e falou assim: eu tava na sua casa hoje cedo e eu vi que você desejou que seus pais estivessem mortos. Então eu resolvi fazer o trabalho pra você. E matou os pais dela. Então, né, cuidado com o que você deseja. Tá, isso é bizarro. Uma menina de 11 anos recebeu um pedido de amizade no Facebook. E era de um menino que era da sala dela. Então ela aceitou e começou a conversar com ele. Ele disse que tava doente e de fato não tinha ido pra aula naquele dia. E perguntou se no dia seguinte ela poderia ir na casa dele, levar os livros pra ele poder fazer o dever de casa. E ela falou que podia. No dia seguinte ela foi na casa do menino. Quando ela tava chegando na casa dele, tinha um carro parado. E o homem saiu do carro, falou pra ela entrar dizendo que era o pai do menino. E ela entrou. Só que na hora que ele passou da casa do menino, ela achou estranho. Ela falou: ué, a casa é ali. Então ele falou que era tudo mentira. Na verdade, ele não era o pai do menino e que ele tava sequestrando ela. Só que ela entrou em pânico e começou a gritar. Nessa hora que ela começou a gritar, os vizinhos, tipo, viram e saíram assim pra tentar ajudar ela. Graças a Deus, porque isso salvou ela. Então o cara acelerou e, tipo, nunca mais foi visto novamente. Mas enfim, o cara na verdade era um stalker que já tava acompanhando ela há meses. Então sabia tudo sobre a vida dela, onde ela morava, quem eram todos os amigos dela. E como ele acompanhava a vida dela, sabia que aquele menino tinha faltado. Mano. Oi! Uma garota que tava de babá pra 2 crianças. Uma menina de 6 e um menininho de 7. E os pais tinham saído. Até que do nada o telefone começou a tocar e ela atendeu. E era uma voz muito esquisita, parecia que a pessoa tava com medo. E a pessoa falava assim: me ajuda, me ajuda. E ela achou que era tipo pegadinha e desligou. Meia hora depois, a mesma pessoa ligou pra ela e continuava gritando, chorando: me ajuda, me ajuda. Só que dessa vez ela ficou um pouquinho assustada. Meia hora depois aconteceu a mesma coisa. Só que ela ficou com medo e subiu com as crianças. Alguns minutos depois ela ouviu alguém batendo na porta. E a pessoa tava gritando: me ajuda, me ajuda. E ela achou que a pessoa tava, tipo, em perigo, alguma coisa do tipo. E deixou a pessoa entrar. Algum tempo depois, os pais das crianças voltaram pra casa e encontraram tanto a babá quanto os 2 filhos mortos no chão. Sem os 2 braços e as 2 pernas. Oi. Um garoto de mais ou menos 11 anos estava jogando algum jogo online. E aí um cara entrou no jogo e começou a falar várias coisas pra ele. Começou a falar que sabia onde ele morava. De fato, falou a cidade e o endereço dele. E começou a falar que ele estava indo atrás dele e ia matá-lo. Só que ele achou que fosse brincadeira, algum amigo dele tava zoando com a cara dele. Mas ele ficou com um pouquinho de medo. Desligou o jogo e ficou tipo: uou. Depois de mais ou menos algumas horas, ele começou a ouvir algumas batidas assim na janela dele. Aí ele ficou com um pouquinho mais de medo. E olhou pela janela e tinha um cara. Quando ele viu o cara, ele começou a correr. Só que o cara quebrou a janela dele e entrou. Segurou ele e começou a enforcar. Só que os pais dele ouviram, tipo, o vidro quebrando e correram pro quarto dele. O pai dele tinha uma arma e conseguiu atirar no cara. Só que foi um pouquinho tarde porque o garoto já tinha sido morto. E nunca descobriram o motivo do porquê o cara matou ele. Oi! Tô com medo de contar essa história, já me arrepiei. Mas enfim, um casal tava andando assim de madrugada, numa estrada assim, subindo uma montanha. E do nada eles viram um garotinho pequeno, sei lá, uns 3 anos de idade, na frente do carro deles. E aí ele freou, tipo, muito rápido pra não atingir a criança. Só que aí a criança desapareceu. Quando eles viram, eles estavam literalmente quase caindo do penhasco e morrendo. Eles iam morrer. Se o cara não tivesse freado da maneira que ele freou quando ele viu o menininho, eles teriam caído.
Eles ficaram parados assim, sem saber o que falar. E a mulher falou, esse menininho devia ser um espírito bom pra salvar a gente. Mais alguns segundos se passaram no silêncio. E eles começaram a ouvir a voz de um menininho atrás, no banco de trás deles. Olharam pra trás e viram que o mesmo menininho tava lá, falando que eles iam de fato morrer e ele salvou eles. Oi? Então, tinha uma menina que se achava muito pálida. Então ela resolveu fazer um bronzeamento artificial. E ela foi no salão, fez. Só que ela saiu e achou que não tinha dado certo ainda. No dia seguinte ela foi de novo. Só que também não ficou satisfeita. E a mulher falou, moça, então, você só pode fazer isso 2 vezes na semana, senão dá ruim. Aí ela ficou boladona e começou a todos os dias, dentro de um período de 1 semana, ir em um salão diferente. Então todos os dias ela ia e se bronzeava várias vezes. Até que um dia, ela não satisfeita ainda, pediu pra mulher botar o mais potente, o mais bizarro possível. E foi. Do nada, a atendente começou a sentir um cheiro muito estranho de queimado. E quando eles chegaram lá, pra ver como é que a mulher tava pegando fogo a cama de bronzear. Que era tipo uma máquina que você deitava e fazia o bronzeamento. Tipo assim. Quando eles fizeram a autópsia, eles viram que a combinação de todos esses negócios de bronzear, junto com essa cama, fizeram ela cozinhar por dentro. Ela cozinhou viva.